tum cha cha tum cha 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 tum. Eu sou o Jonatas, eu sou artista visual há mais de 4 anos. Eu olhei pra câmera. Volta. Atualmente eu tô fazendo faculdade de pintura na UFRJ, no Rio de Janeiro. Eu sou freelancer na área das artes visuais, trabalho com pintura, ilustração e um pouco de design também. E eu já trabalhei para empresas como Queremos e atualmente com a Globo Out. O meu estilo de pintura é bem contemporâneo, busca trazer questionamentos sobre a nossa interação com o sintético e o natural, além de trazer uma clara exaltação à beleza negra. Jonatas, bloco 2, take 1. Então eu já tô aqui meio preparado, né, para ir para a parte prática. Mas antes de ir para a parte prática, eu preciso destacar alguns elementos que são muito importantes para o seu desenvolvimento artístico, né? Que são 3 essenciais, assim, que eu gosto muito de falar, que são a poética, a estética e as referências. Pensa que esses 3, eles são uma árvore e a poética é basicamente como se fosse as raízes, assim, da coisa. É como se a poética fosse a essência de tudo mesmo, é o que te segura ali, é o que sustenta a sua arte. E o tronco também. E aí você pensa que o estilo é o que mais aparece, né? O que vem na primeira instância, assim, né? Que são as folhagens. Ou seja, tô fazendo um desenho bem infantil aqui, só para mostrar mesmo, para ilustrar. As referências são a atmosfera disso tudo, né? Ou seja, são as nuvens, é o vento, é tudo que tá ao redor dessa árvore. E é literalmente isso mesmo. Então, começando a falar sobre a poética é basicamente a pesquisa do artista, né? É onde a gente faz as investigações simbólicas de tudo. É uma pesquisa, é uma investigação onde aborda aquilo que a gente quer passar com a nossa arte. É sobre o que você quer passar, é sobre os seus gostos, é sobre as suas sensações, quais sensações que você gostaria de passar, quais símbolos que você gostaria de colocar na sua arte, qual o impacto que você quer que essa arte tenha nas pessoas. E é uma coisa muito subjetiva, né? Por isso que eu coloco a poética como raiz, porque você não consegue ver, você consegue mais sentir a poética, assim, porque a poética ela não tá ainda falando de uma coisa que é totalmente visual, não é uma coisa que tá assim no olhar. Ela é uma coisa mais subjetiva, é uma... sei lá. Fala sei lá, pô, tô dando oficina, sacanagem. Tem que saber, né? Tem que ter segurança, caralho. A poética, ela é uma coisa muito mais sobre o subjetivo do que qualquer outra coisa, assim. São essas escolhas, essa sua curadoria de sensações que você quer transpassar com a sua arte. É a junção de tudo que você é e tudo que você quer ser. É uma coisa, assim, bem abrangente de se falar. Mas, basicamente, é a pesquisa do artista e é essa transposição de questionamentos que você quer fazer com a sua arte. Eu acho importante a gente começar se questionando de coisas sobre nós, porque, voltando nesse assunto da arte ser uma ferramenta de autoconhecimento, a poética ela é uma das ferramentas principais assim, para você começar a desenvolver isso. Então, quando a gente está pensando em poética e a gente está querendo começar a desenvolver uma poética, é importante que a gente entre em alguns questionamentos sobre nós mesmos, assim, se fazendo umas perguntas bem básicas, como, sei lá, por exemplo, quem eu sou, de onde que eu vim, o que eu gosto de fazer, o que eu gosto de sentir, o que eu gosto de absorver, quais são os meus gostos pessoais, o que eu gosto de ouvir, de ver, de sentir. E aí, você fazendo essas reflexões, esses questionamentos, você consegue mais ou menos ter uma ideia de quem é você, né, assim, porque a gente não consegue se resumir, assim, em tão poucas palavras e tão poucos pensamentos, assim, mas já é uma parte de uma coisa, né, pra você entender mais ou menos qual poética ou quais poéticas você quer construir. Então, basicamente, assim, falando um pouco sobre mim. Eu sou o Jonatas, eu sou de Caxias, eu moro num bairro chamado Amapá, e no Amapá
Amapá tem muita vegetação e eu sempre tive muito essa conexão com a natureza. Eu trago a natureza como símbolo de sensações que transbordam da gente e eu uso isso na minha poética, no meu estilo, na minha identidade. Você pode também fazer isso, você também pode trazer essa reflexão de onde você é e pegar algum elemento disso, alguma coisa cultural, pode ser alguma coisa política, ou pode ser alguma coisa mais particular sua mesmo, alguma coisa sobre um gosto seu. Existem muitas possibilidades e como o processo criativo, né, também, só você vai descobrir qual que é a sua poética. Você pode se espelhar em poéticas de outros artistas. Não é comum dos artistas falarem da sua poética e sobre o que eles gostam de abordar, mas você pode ver uma obra, você pode ver um artista e você pode tentar entender o que você sente naquilo que você absorve e o que você gosta de sentir. É um bom exercício porque aí você vai decidir também o que você quer passar, né, com a sua arte. Tipo, eu quero passar alguma coisa parecida com aquele pintor ou aquele fotógrafo. É importante também falar de novo que a poética é uma coisa muito subjetiva e que mesmo assim, mesmo você tendo feito todos esses exercícios sobre poética, sobre questionamento, sobre reflexões, por mais que você tenha tudo claro na sua cabeça e você faça uma arte super clara que super narre aquilo que você queria passar, a partir do momento que essa arte, ela encontra as pessoas e você posta e as pessoas veem, as pessoas elas podem ter uma interpretação totalmente diferente daquilo que você planejou, sabe? E aí, não é uma coisa de se decepcionar, na verdade é muito pelo contrário, porque mostra que a sua arte é subjetiva e que a sua arte ela tem uma universalidade maior, sabe? Então você pode querer falar sobre um assunto, sobre, por exemplo, eu falo sobre sensações que transbordam da gente, mas isso pode também ter um viés um pouco, sei lá, alguma coisa que seja dentro desse campo, mas que não seja a mesma coisa que eu pensei, que eu imaginei pra mim. Então, é muito complexo, existem vários artigos, várias coisas que falam sobre poética, é importante também entender mais sobre poética e narrativa. Eu tô dando o básico aqui, é uma questão mesmo de você pensar consigo mesmo, assim, e tentar entender qual que é a raiz da sua árvore, assim, né? Essa metáfora que eu criei. E é isso. Agora, saindo da poética e indo pra estética, né, que são as folhagens, que é essa coisa que a gente bate o olho e vê, tipo, a pessoa tem um estilo, a pessoa tem uma característica. A estética é isso, ela é o famoso estilo, né? É a sua identidade visual, é a forma que você reproduz as coisas, é a forma que você finaliza as coisas, é a forma que você desenha. Essa é a sua estética. Ela está atribuída muito mais ao visual. É uma dificuldade muito frequente de muitas pessoas que trabalham com arte, que se questionam que não tem um estilo próprio e é muito difícil de desenvolver. Mas eu acho que é importante desconstruir esse bicho de 7 cabeças porque não é tão difícil quanto parece, né? Na real, a estética é como se fosse uma junção de tudo que você gosta ali. Também a gente tem que desconstruir esse negócio de que a gente tem um estilo próprio, a gente tem uma coisa própria e a gente tem que fazer do zero, sem referência, sem nada. Não é assim. A gente precisa praticar e através desse processo criativo, né, que eu falei antes, a gente vai entendendo qual é a nossa forma de fazer as coisas, através de estudos de observação, através de desenhos lineares, através da pintura, através de tudo, através de trabalhar o olhar também, é importante, para você entender qual é o seu estilo, quais as características que são marcantes no seu estilo. É importante também salientar que a estética, ela nunca vai ser uma coisa estática, né? Além de ser uma coisa que vem com o tempo, ela muda com o tempo também, porque é aquela mesma linha de raciocínio do processo criativo. A gente vai vivendo, a gente vai aprendendo coisas e a gente vai sendo influenciado por essas coisas, e essas coisas elas podem influenciar na forma que a gente faz as coisas, na forma que a gente cria, né, as coisas. Então, tanto a sua poética quanto a sua estética, elas podem mudar com o tempo, é uma coisa natural, assim como também é natural você não ter uma estética ainda, você não ter um estilo ainda. Você ainda tá perdido, assim, tipo, porque você ainda tá num processo de iniciação, sabe? É uma lapidação, sabe, disso. Então, você não ter um estilo ainda significa que você ainda tem tudo muito
muito espalhado, assim, tipo, você ainda não tem essa decisão do que você quer, pelo menos para começar, porque você não precisa se prender aquilo o tempo todo. Então, você não tendo essa diretriz de coisa que você quer fazer, estética que você quer criar, você acaba, tipo, tendo dificuldade para desenvolver, né, uma estética. E aí é importante você fazer os exercícios de observação, ou seja, literalmente desenhar do olhar mesmo. Você simplesmente copia. Não tem problema copiar. Não é uma coisa que vai infringir direitos autorais, a não ser que você diga que é seu, né? E você vai ser processado. Mas, quando você tá copiando pra estudar, é muito genuíno, sabe? Tipo isso, esse estudo, ele é muito importante. Isso é importante pra tudo, na real. Tipo, o desenho de observação é basicamente o mesmo processo que a gente faz, por exemplo, pra aprender a ler. Porque, tipo, como é que você sabe que aqui tá escrito estética se você nunca aprendeu como é que se escreve um E ou como se escreve um S? Você precisa ter aquele referencial de desenho para você conseguir interpretar as coisas. Então, a partir dessa interpretação, você consegue distorcer e estilizar isso, sabe? E aí eu posso escrever o E de várias formas, eu posso escrever vários estilos de Es. Assim é também na pintura, no desenho, na música, no vídeo, no cinema, enfim, em qualquer área de atuação artística. Esse processo de construção de estética, de estilo, ele é bem demorado para algumas pessoas, como foi pra mim também. Tipo, eu sempre desenhei de uma forma diferente, entre aspas, mas pra eu ter essa estética, esse estilo que eu tenho hoje, eu passei por muitos outros, sabe? Tipo, eu fui muito influenciado, por exemplo, por animes, por cartoon, tipo, desenhos do Cartoon Network, tipo, Hora de Aventura, sabe? Já desenhei muito o Finn e o Jake, sabe? Já fiz muita coisa assim, tipo, mais livre e segui esse caminho mais livre. Tipo, eu me imaginava dentro do universo de Hora de Aventura e aí eu fazia desenhos que pareciam com aquilo, sabe? Então, eu comecei a criar esse repertório visual na minha cabeça. E aí, tipo, quando eu parei de copiar o desenho, eu comecei a criar de uma forma parecida com aquele desenho. Porque eu copiava muito aquele desenho. Tem essa questão de você entender o seu processo para descobrir o seu estilo, né? Não tem muito o que dizer, você tem que fazer, sabe? Você tem que desenhar, você tem que praticar esses estudos de observação. E, assim, existem estilos que já existem, você pode fazer parte de um estilo, não tem problema, tipo, você não vai deixar de ser criativo por causa disso. Você pode fazer pinturas, desenhos realistas, você pode fazer pinturas estilo cartoon, ou expressionista, ou pós-impressionista, ou sei lá, sabe? Tipo, existem muitos campos, assim. Por mais que a gente tente seguir um estilo à risca, a gente sempre vai ter aquele quezinho, assim, do intuitivo, né? O seu estilo, ele vem naturalmente, sabe? Tipo, quando você tá praticando, você tá, tipo, fomentando essa criatividade, esse seu ponto de vista de fazer as coisas, essa sua forma de fazer as coisas. Quando você desenha vários estilos diferentes, você vai criando um repertório visual na sua cabeça que, sei lá, vai chegar um ponto em que quando você parar pra criar e não olhar, não pensar em referência nenhuma, e você quiser criar alguma coisa, você vai ter misturado tudo aquilo, sabe, na sua cabeça, através do processo criativo, de novo. Você vai se experimentar e você vai começar a decidir ali, através das suas experimentações, quais elementos que você quer colocar no seu estilo, sabe? Tem muito disso, de você fazer essa curadoria visual, assim, de elementos que te cativam e que você goste. Por exemplo, tipo, eu gosto muito de vegetação e gosto muito de tecnologia dos anos 90, então eu sempre coloco isso. E também, tipo, eu coloco muitas pessoas pretas por questão de representatividade, por questão de eu me ver nas minhas pinturas. Eu gosto de me ver nas minhas pinturas, então eu transformei isso em poética e em estilo também. E aí eu acabo desenhando, na maior parte das vezes, pessoas pretas com esses elementos. Eu repetindo esse padrão de elementos e fazendo composições variantes, sabe? Mas que ficam dentro daquele universo, eu consegui, tipo, demarcar um estilo que eu posso chamar de meu, sabe? Mas são coisas que já existem plantas, já existem eletrônicos dos anos 90, já existem pessoas pretas, mas eu juntei da minha forma. Então, é isso que chamam de algo novo, algo seu, né? É a forma que você junta as coisas. É basicamente isso, você criar esse repertório visual e começar a praticar e não parar até você conseguir descobrir qual é o seu processo de descoberta da sua estética. E saindo desse campo da estética e indo para o campo das referências, a gente pode definir referências como tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que nos rodeia, e tudo que nos inspira a criar alguma coisa, né? Tudo que inspira a criar a gente pode ser considerado uma referência. E aí, as referências, elas são tão importantes
quanto a poética são tão importantes quanto a estética, porque é o nosso ecossistema, assim, é como se fosse o ecossistema aqui dessa árvore mesmo. O vento que bate nela, o solo e todas essas coisas que estão à volta dela são as coisas em que a gente se espelha, sabe, para fazer. Então eu já tinha falado um pouco de referências na estética, abrangendo essa linha de raciocínio de referências para outros campos, por exemplo, na poética, você pode ter outras poéticas de outros artistas como referência, você pode ter referência de cor, você pode ter referência de composição, você pode ter referência de linha, você pode ter referência de qualquer coisa. Construir um bom repertório de referências é importante porque ajuda a gente a entender o caminho que a gente quer seguir, sabe? É até importante também para fazer a gente entender coisas mais técnicas mesmo, como tipo luz, sombra, composição, proporção ou o que quer que seja. E é importante criar referência para tudo, porque assim a gente consegue criar um repertório, sabe? A gente consegue enriquecer esse nosso leque artístico. Quanto mais referências a gente tiver e quão melhores e mais ricas elas forem, que isso a gente consegue também entender com o tempo, melhor vai ser o resultado, sabe, da sua arte, assim. As referências são importantes para a prática de observação. É uma coisa engraçada, né? Porque, tipo, o desenho de observação é a própria referência, porque, tipo, você não consegue fazer um desenho de observação se você não tiver a referência. Tipo, eu não consigo desenhar essa caneta se eu não tiver a referência da caneta, sabe? Tipo, se eu nunca tiver visto uma caneta na minha vida e alguém fala pra mim desenhar uma caneta, eu não vou saber, porque eu não tenho referência daquilo, sabe? A gente precisa ter referências pra gente conseguir construir as coisas e quebrar elas, sabe? No final, caso você queira ter um estilo, assim, muito... que distorça muito as formas, por exemplo. Tipo, eu posso transformar essa caneta num ponto de interrogação em forma de caneta, coisa bem boba. Mas é uma coisa, já é um ponto de... Nossa, tá horrível, né? Mas tudo bem, serve de exemplo. É um ponto de partida, sabe? E aí aqui vira a tampa da caneta, sei lá. E a gente pode transformar essa caneta em várias outras coisas. Construindo esse leque de referências, a gente consegue adaptar pro nosso estilo, adaptar pro nosso processo criativo e aplicar isso, sabe, pro nosso universo. Construir essa árvore, ser essa árvore, ter essas raízes, essas folhas, esse ecossistema que são a poética, a estética e as referências vão te ajudar a construir esse desenvolvimento e esse caminho melhor. Como artista, seja você artista visual, músico ou, enfim, qualquer outra coisa. E indo um pouco para a parte prática, só que começando na parte mais técnica, assim, eu tenho umas coisas que eu acho que são fundamentais, que assim como as referências também você pode distorcer depois. E é basicamente por onde tudo começa, sabe? No campo da pintura, por exemplo. Tipo, eu tenho o desenho linear, tenho o claro escuro, eu tenho a composição e tenho as cores. Eu acho que são 4 elementos, assim, bem importantes. Então, começando pelo desenho linear, basicamente é a construção, é aquilo que eu falei no começo, é uma ilusão de ótica, você vai criando ilusão de ótica através da junção de vários traços. Então, tipo, se eu quiser desenhar um triângulo, eu preciso usar 3 linhas, sei lá. Se eu quiser fazer um círculo, eu faço uma linha só curva, ou um quadrado, ou um retângulo, ou qualquer coisa. Tipo, isso é o desenho linear. Através do desenho linear, você consegue começar a construir a sua pintura, o seu desenho, para algo maior, ou pode parar aí. Você pode gostar muito do desenho linear e transformar isso no seu estilo e fazer só desenho linear, por exemplo, sei lá. Eu tenho aqui as formas geométricas básicas e aí, tipo, eu posso juntar elas e transformar numa coisa totalmente diferente. Ou seja, eu pego essa linha curva aqui e eu distorço ela, eu posso transformar, tipo, num rosto, assim, sei lá. E aí, isso vira o crânio, sabe, do rosto, ou qualquer coisa assim. Entender que você está criando uma ilusão de ótica é importante, porque a gente se prende muito também que a gente tem que definir aquilo, assim, exatamente do jeito que é. Por exemplo, eu tô desenhando um cacho de uva, e aí eu desenho uva por uva, assim, tipo, mas eu não preciso fazer isso, tipo, eu só preciso desenhar o galho, e aí eu faço a silhueta do cacho de uva, sei lá, e aí, aqui eu começo a definir, sabe, tipo, isso tudo são linhas. São linhas que eu construí e distorci para criar essa ilusão de ótica de um cacho de uvas. Então, a partir do desenho linear, eu consigo começar a construir as minhas coisas. Se você gostar de criar essa ilusão de ótica, né, mais realista, você pode partir pro tonal, né, que é o claro escuro. Basicamente, você fazer passagens tonais onde dê uma impressão de que é uma imagem mesmo. Ou seja, tipo, por exemplo, vamos imaginar que aqui tem uma luz que está incidindo aqui. Então, essa parte aqui que a gente não está conseguindo ver é a mais clara. E aqui bate mais ou menos a luz. E aqui é a sombra absoluta, assim.
e aqui, tipo, é a projeção dessa luz. Então, fazendo esse tonal, esse claro-escuro, eu consigo criar essa ilusão e dar mais contraste pro desenho, sabe? É um processo muito legal também, tipo, tem gente que não gosta, prefere uma coisa mais flat mesmo. Eu sou uma delas, mas eu coloco bem pouquinho, sabe, de luz e sombra nas minhas coisas, porque eu acho importante, assim, dar um toque legal. Mas aí vai depender do seu estilo, do seu processo criativo, o que você quer fazer, se você vai usar luz e sombra ou se você vai ficar só no linear mesmo. Partindo desse princípio aqui, eu também tenho a composição, onde eu faço desenho linear e ou tonal, onde, sei lá, eu armo elementos dentro de um limite, né? Ou seja, tem esse papel aqui, mas eu criei esse outro limite para ficar mais claro. Eu armo uma composição, eu distribuo elementos de forma que fique interessante ali, naquele limite de suporte que eu tenho. Então, sei lá, vou fazer uma natureza morta. Então, sei lá, eu tenho uma garrafa aqui, e aí eu tenho um vaso aqui, e aí eu tenho outro vaso aqui. E aí eu faço bem despretensiosamente mesmo, depois eu apago, não tem problema. E aí eu tenho 2 vasos, tem o fundo e tem uma fruta que eu, sei lá, não sei qual é. Pode ser uma maçã, sei lá. E aí aqui eu já armei uma composição. E aí eu já penso também no caminho que o meu olho vai fazer, sabe? Pra construir essa composição. Aí eu posso também, tipo, fazer o claro escuro. Então, sei lá, vamos pensar aqui a luz. Deixa eu ver. A luz tá vindo daqui. E aí aqui vai ficar escuro, assim, aí vai fazendo as passagens. Vou fazer bem rápido porque não dá pra detalhar muito, mas aí eu faço bem rápido assim, faço um gradiente como se a luz realmente estivesse batendo daqui. Escuro aqui também. E aí eu faço a sombra bem projetada, assim, ela pode ser mais suave também, mas ela pode ser dura assim também. E aí, com esse claro escuro, eu ajudo a guiar a minha visão também para essa composição. Poderia ter sido simplesmente linear. Se eu tivesse colorido também e armado os tons aqui de uma forma mais correta, a nossa visão, tipo, ela começaria dessa maçã aqui, iria para a ponta da garrafa, voltaria para cá e o nosso olho, ele faz esse ciclo inconscientemente, sabe? Tipo, eu criei um triângulo na composição. Então, tipo, são coisas legais também de você pensar, tipo, antes de você desenhar isso daqui, você pode desenhar, sei lá, você pode fazer um quadrado assim, e aí você decide quais elementos que você quer colocar que vão criar esse desenho que o olho vai seguir, sabe? Então, distribuir esse tipo de composição é bem legal. Tipo, acho que em pôsteres de filmes, eles usam muito essa composição triangular também. Ou então, tipo, a composição tipo de perspectiva mesmo, onde tem um personagem, assim, primeiro e os outros, assim, no fundo, lá em cima. E aí o seu olho faz esse desenho, assim, de ficar olhando o tempo todo. E aí agora, partindo para a teoria de cores, eu vou ter que pegar a tinta e vou ter que trocar de folha, porque essa folha aqui é muito pequena, é muito fina na real, e tem essa questão também de quando a gente for usar tinta, quando a gente for usar pigmento, a gente não pode usar folha fina assim, porque senão tá arriscado dessa folha enrugar e rasgar, sabe? Então a gente precisa investir numa folha melhor, uma folha mais cara, ou então você pode, sei lá, você pode usar papelão, você pode usar um papel craft mais grosso, você pode usar papel Paraná, ou um tecido, porque tecido não enruga assim, um tecido de algodão, né? Como o jeans, por exemplo. O jeans é muito bom pra você fazer isso, você pode reaproveitar uma calça aí, fazer uma pintura, sei lá. Então essa folha aqui, ela é mais legal assim pra técnica seca, né? O que é técnica seca? Tipo caneta, lápis, carvão, lápis de cor, essas coisas assim. E aí, para fazer as técnicas úmidas que levam água ou solvente, se for tinta óleo, a gente precisa de uma folha melhor, uma folha mais grossa mesmo, né? Que a gente fala de gramatura. Essa aqui, por exemplo, é 75 gramas. A folha que eu vou usar para fazer os estudos de tinta acrílica é uma folha de 200 gramas, ou uma folha de 300 gramas, ou de 270. Nesse meio termo, assim, de 200 e 300 gramas já dá para estudar, sabe? Mas se for o que você tem, cara, tipo, também não se limite, sabe? Tipo, é o recomendado, mas se você não tiver, você faz com essa daqui mesmo, é isso aí. E é isso. Você pode cortar. E eu vou começar a falar sobre teoria das cores. Então, dando uma introdução, é um assunto
Muito difícil, porque muita gente não sabe usar cor, assim, e muita gente fica perdida, porque, né, existem muitas cores e a gente não sabe combinar. Assim como tudo que eu falei, a gente precisa praticar, a gente precisa entender como é que as cores funcionam, a gente precisa entender como é que a gente vai combinar as cores, quais as cores que a gente gosta mais e como é que elas vão se comportar na composição, então fazer experimentações é importante. Eu vou falar mais sobre a teoria das cores em si e apresentar as cores, né, para vocês. Para começar, a gente pode começar falando sobre as cores primárias e as cores secundárias, né? Ou seja, as cores que eu marquei aqui são as cores primárias, que é o amarelo, o vermelho e o azul. Existem outro esquema também de cores primárias, que é o amarelo, azul e magenta, porque a partir do magenta, que é o rosa, né, misturando com o amarelo, você consegue ter um vermelho, mas isso é melhor aplicado para a área da impressão, assim, para a área mais gráfica. Eu acho que na pintura tradicional é melhor que a gente use esse método antigo mesmo, porque é mais fácil, assim, de começar a entender. Depois, se você quiser misturar as coisas com magenta, também é uma possibilidade. Então, aqui, eu desenhei esse círculo cromático, achei melhor do que imprimir, né? Não tá perfeito, né? Mas dá para entender que eu fiz uma mistura e eu fui criando esse círculo através das misturas dessas três cores. Então, do azul pro vermelho, eu fui colocando quantidades proporcionais de vermelho, e aí esse azul, ele foi se avermelhando, foi se transformando num vinho até chegar no vermelho. O vermelho, eu comecei a misturar com o amarelo, proporcionalmente, e aí ele foi se alaranjando até chegar no amarelo. E do amarelo, eu misturei com o azul, criando tons de verde proporcionalmente, gradualmente, e ele foi se esfriando mais até chegar no azul. Fazer esse círculo cromático é muito importante para entender e sentir as cores, né? Dentro desse círculo cromático existem outras gamas também de opacidade e de tom também, tipo esse azul aqui, ele pode ser mais escuro ou ele pode ser mais claro, eu vou fazer isso depois, né, num outro círculo cromático. Ele pode ser mais saturado, ele pode ser vivo assim, ou ele pode ser mais desaturado, quando a gente coloca mais preto ou mais branco, ou a gente faz a mistura de cinza e vai colocando no azul. Esse círculo é fundamental para explicar, né, como combinar as cores. Existem algumas teorias dentro desse círculo cromático, algumas combinações que são bem básicas assim, e quando você começa a praticar e testar isso, você começa a perceber o que funciona ou não para você. A primeira combinação são as cores análogas, ou seja, são cores que dentro desse círculo cromático, elas estão uma do lado das outras, sabe? Então, por exemplo, eu pego a azul e esse verde aqui, esse verde azulado, né? Deveria ser mais azulado, mas eu não misturei muito bem. São cores análogas. Elas estão uma do lado da outra e elas criam um clima muito parecido, elas têm um clima muito parecido. Então, até se eu pegar mais uma aqui, eu consigo criar essas cores análogas e uma composição com essas cores análogas. Eu não acho muito interessante porque fica muito monocromático, a não ser que seja essa mesmo a sua intenção. É uma coisa que é muito fácil, assim, de fazer, é muito fácil de combinar. Tem também as cores complementares, que são cores que estão, tipo, em eixos distantes, sabe, dos outros, ou seja, isso daqui foi muito usado, é muito usado no cinema, é muito usado na pintura, foi usado nessa oficina também, que é o azul e o laranja, ou o azul e o amarelo, ou cores que estejam próximas aqui, né? Mas aí o nome não é mais complementar, porque são mais de duas cores. Mas são cores que se contrastam. Quando você junta elas numa composição, fica um contraste muito grande, é como se fosse preto e branco, sabe? É uma coisa que dá muito impacto visual mesmo. E isso é muito usado, sabe? Então a gente tem o azul e o laranja, ou azul e amarelo, né? A gente tem o vermelho e o verde também, que são cores muito usadas, como, sei lá, por exemplo, no Natal. Nas minhas composições eu não faço esses esquemas, porque eu já pratiquei tanto que eu fiquei enjoado, assim, desses esquemas. Mas é importante começar, assim, e entender isso. Mas você pode usar a triangulação, né? Que é o que eu geralmente uso. Você pode usar cores primárias. Você pode pegar todas essas três cores e fazer uma combinação de composição em que essas três cores apareçam. Já começa a ficar uma coisa mais interessante. E aqui, por exemplo, muitas pessoas também cometem esse erro de usar exatamente as cores na máxima saturação delas. Você não precisa necessariamente usar esse amarelo vivo, esse azul vivo e esse vermelho vivo. Você pode usar o azul vivo,
você pode pegar o azul e dar uma escurecida nele, e o amarelo você coloca mais branco para ele ficar um pouco mais pálido. E isso cria uma dinâmica melhor e cria uma diversidade maior também. Mas você pode usar assim também, sabe? Tipo, são muitas formas e essa mistura de cores, ela também é muito intuitiva. Ela tem essa parte técnica aqui, mas quando a gente começa a praticar, a gente começa a perceber que é intuitivo. A gente começa a sentir qual cor que a gente tem que colocar. Naquela reflexão que eu fiz lá no começo, do fazer visual, que às vezes a gente toma decisões que a gente não entende o porquê, mas a gente toma, isso também se aplica aqui nas cores. Porque, por exemplo, eu uso essas daqui, mas às vezes eu uso verde também. E aí, às vezes, eu também coloco um pouco de laranja. Aí eu vou vendo na composição o que precisa de eu colocar e eu vou colocando. Não precisam ser todas igualmente distribuídas. Algumas cores, elas podem aparecer mais do que as outras e isso cria um interesse maior na visão. Quando você junta as cores primárias, todas elas, e você mistura, você chega nas terciárias, né? Que são os tons terrosos. Uns tons que você não consegue distinguir muito bem, né? O que é? Consegue distinguir? A louca. São os tons que você não consegue distinguir muito bem. Quais tons que são eles, sabe? Tipo, você pode fazer um tom terroso avermelhado, você pode fazer um tom terroso esverdeado. E aí, expande pra muito mais do que isso daqui, sabe? Bem basicamente mesmo, a teoria das cores é isso. Você entender quais cores que existem, a possibilidade de mistura delas, como que você vai aplicar isso nas suas pinturas, ou nas suas fotos, ou em sei lá o quê. Cha